aproveitámos foi a presença deste professor, assim, não, vamos criar um momento em que os colegas se possam conhecer. Parte deste evento tem a ver com isso. Conheçam-se, troquem e-mails, façam-te entender, aproveitem. É uma oportunidade única. Esta turma, já agora para contextualizar, está connosco para fazer uma semana, 2 semanas internacionais, eu sei, a Semana Internacional, em que, juntando formação pelos nossos docentes, formação em sala, temos vindo a fazer algumas visitas a empresas da região e vamos continuar a fazer algumas visitas a empresas da região. E fica o desafio para as turmas do MBA Executivo e do Mestrado em Marketing: pensem nisto, organizem-se, sugiram, desafiem-nos a colaborar convosco e com os vossos coordenadores, como é óbvio, a organizar o contrário. Nós também queremos uma Semana Internacional. Se for no Brasil, temos aqui um contato delicioso. Vamos aproveitar. Agora, também se pode fazer semanas internacionais noutros sítios, está bem? Portanto, olhem, aproveitem, este momento é vosso, está bem? Eu vou cometer a indelicadeza de ir mostrar um exame e venho já a correr, está bem? Portanto, não levem a mal, é porque a menina está ali à espera há imenso tempo e eu esqueci-me que ela estava ali à espera há imenso tempo. Cá, professor. Obrigado. Olha, uma lembrança agora da Faculdade de Economia. Eu sou professor da ESPM, conforme o professor Paulo falou. A ESPM é uma escola um pouco diferente, não é uma universidade, são algumas faculdades apenas, uma escola pequena, não é uma escola de grandes volumes de alunos ou de cursos. É uma escola eminentemente voltada para um segmento do mercado, que é esse segmento de marketing, comunicação, design, jornalismo, cinema, um pouco daquilo que nós hoje lá chamamos de economia criativa, indústria criativa. Então é uma escola bem focada, bem direcionada para esse segmento do mercado. E não queremos crescer, queremos ficar nesse segmento. Foi uma escola criada pelos empresários, pelo mercado. Então é uma escola que também tem uma proximidade muito grande com a prática, com o mercado. Durante muitos anos, o nosso slogan era "aprende com quem faz", porque era isso. Os professores da SPM são professores que, é lógico, têm as suas titulações acadêmicas, têm o seu lado de pesquisa, de magistério, mas principalmente eles se caracterizam por ter tido uma grande prática de mercado. E eu, particularmente, tive uma grande prática nesse tema de governança corporativa, porque eu estive em vários papéis, em várias posições que estão no entorno desse tema. Eu fui diretor de um fundo de pensão no Brasil, o maior fundo de pensão da América Latina, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco oficial do governo e tem um fundo de pensão que cuida da previdência complementar, né? E é o maior fundo de pensão da América Latina. Então é um investidor institucional muito forte, e por isso governança corporativa para o investidor institucional, para um fundo de pensão, é uma coisa extremamente importante. Então eu tive essa experiência de estar na diretoria do fundo e, portanto, na posição, né, dos diretores. Mas eu também fui conselheiro de empresas, fui conselheiro da empresa de energia elétrica de São Paulo, CPFL, que é uma empresa, uma das maiores empresas de energia de São Paulo, conselheiro de administração da CPFL, fui conselheiro fiscal da Santista Têxtil, que é uma empresa de confecção, uma empresa industrial, né? E fui conselheiro fiscal também da Petróleo Ipiranga, que é uma empresa de refino e distribuição de combustível. Fui assessor da diretoria do Banco do Brasil na área de governança, quer dizer, então eu tive em várias posições desse mosaico que hoje nós entendemos como sendo governança corporativa. Meu propósito aqui é muito mais fazer uma reflexão com vocês, compartilhar um pouco com vocês dessa minha vivência, desses meus estudos, colocando para vocês um pouco das ideias mais fundamentais que giram em torno desse tema. E aí eu vou me permitir também trazer o meu pensamento a respeito de algum desses conceitos. Em alguns momentos esse pensamento pode até escandalizar alguns, porque nem sempre ele concorda com o mainstream de teorias. E vou falar um pouquinho também sobre a experiência no Brasil de governança corporativa, das empresas que adotam a governança corporativa, que estão
portanto, dentro dessa temática. E vou terminar falando um pouco sobre aquilo, na minha percepção, que eu vejo como desafios que nós temos aí para os próximos anos em torno desse tema. Não sei exatamente o nível de conhecimento de vocês sobre governança, eu vou então falar daquilo que eu acho que é mais essencial, que a gente não pode deixar de pensar a respeito. Não é só conhecer, mas é sobretudo pensar a respeito, se posicionar, fazer uma crítica e ver o quanto isso tem a ver e é importante para a vida das empresas, para a vida dos mercados e para a vida dos países também, né? Tem uma origem de governança corporativa, que talvez alguns já conheçam. A governança corporativa, ela, na verdade, ela existe há muitos anos, mas com esse aparato, com essa conformidade de ideias, de conceitos e até de terminologia, governança corporativa é alguma coisa um pouco recente, dos anos 90, né, a última década do século passado. Parece que está muito distante do século passado, né, mas não está tão distante assim, né. Surgiu fortemente, né, no seu pontapé inicial, surgiu na Inglaterra, mais rapidamente se desenvolveu, sobretudo por conta da força das empresas americanas, e ainda na década de 90, diversos outros países foram adotando cada vez mais as ideias e as práticas difundidas como governança corporativa. Aqui na Europa há algumas diferenciações, sobretudo na Alemanha, tem algumas estruturas, alguns modelos um pouco diferenciados, mas em geral se adota esse modelo ou essas ideias que eu vou apresentar a vocês, que são de uma base mais anglo-saxônica, mas de maior aplicação de uma forma geral. Tá? Em termos de Brasil, isso aí evoluiu ainda da década de 90 por conta das privatizações, né? A década de 90 foi uma década em que o governo brasileiro, à época, resolveu privatizar, né, diversas empresas estatais, empresas grandes, empresas de grande importância, como a Vale, que é uma grande mineradora brasileira, um grande player internacional. Então, esse movimento de privatização que ocorreu nos anos 90 acelerou e, de certa forma, difundiu esse movimento de governança corporativa no Brasil. Para entender as ideias essenciais de governança corporativa, nós temos que partir de uma ideia-chave, que eu acredito que vocês já conheçam, que são os atores que estão em torno da governança corporativa. Esses atores recebem um nome que está muito difundido hoje na literatura, de stakeholders, que certamente vocês já ouviram falar. Então você tem uma empresa, essa empresa aqui, ela vai possuir no seu entorno, na sua constituição, no seu sistema, podemos falar assim, diversos atores essenciais, e esses atores nós chamamos de stakeholders. Qual seria esse principal ator aqui, ou pelo menos aquele que desponta logo de início para a própria empresa existir? Seria o acionista, né? Esse acionista, a literatura se divide um pouco, mas a maior parte da literatura chama de stakeholders, mas existem ainda alguns autores, sobretudo os autores mais originais, mais iniciais, que davam um nome diferente, davam o nome de shareholders. Mas a maior parte dos autores hoje coloca o acionista dentro desse grande grupo de stakeholders. Esses acionistas, eles vão se relacionar com a empresa não de uma forma direta, mas através de alguns grupos específicos que são fundamentais no desenvolvimento da governança. Praticamente são dois grupos importantes. O grupo da diretoria executiva e o grupo dos conselhos, né? Eu estou dizendo conselhos, que no Brasil, e é só no Brasil e mais talvez meia dúzia de países, você tem a figura do conselho fiscal. Mas aqui não existe isso, na maior parte dos países não existe, nos Estados Unidos não existe essa figura de conselho fiscal. Existe a figura do conselho de administração e existe a figura da diretoria executiva. Quem são esses entes? Eles são os representantes dos donos, né, dos proprietários, no caso aqui dos acionistas. Os acionistas se reúnem periodicamente
e elegem tanto um conselho de administração e, através do conselho de administração, elegem os seus diretores. Esses dois grupos são fundamentais, são os agentes principais, são aqueles que vão ser responsáveis pelo governo da organização. Aqui, então, entra um primeiro elemento mais inovador, se nós olharmos a teoria de administração até os anos 90, onde se falava muito de administração ou de gestão, mas aqui entra, então, um conceito um pouco mais amplo, que é governança, que está no nível dessa cúpula diretiva das empresas, quer dizer, o governo das empresas, né? Mas não são só os diretores e os conselheiros que formam uma empresa. Nós não temos uma empresa também sem os empregados, sem os funcionários. Então, aqui nós temos outros stakeholders importantes, são os funcionários. Dentro desse grupo de funcionários, existe um grupo que a gente destaca, que são os gestores, são os gerentes, os supervisores, coordenadores, aqueles que vão fazer uma intermediação entre a diretoria, né, e os demais técnicos, empregados, especialistas, profissionais. Mas a empresa, além de empregados, e ainda bem, né, tem os clientes, né, os consumidores, que vão consumir, vão ser aqueles que vão estar tomando serviços ou produtos daquela determinada empresa. Os consumidores, os clientes, muitas vezes têm junto deles organizações, associações, conselhos, enfim, uma série de entidades que se reúnem para organizar, de certa forma, a vida dos consumidores.